Domingo tem a corrida Tribuna Ruas da cidade e a prática desse esporte vai muito além do exercício físico. Ela é uma aliada poderosa para a saúde e para o bem-estar. A atividade melhora o condicionamento cardiovascular e respiratório, fortalece músculos e ossos, ajuda no controle do peso e previne doenças crônicas. Mas é preciso ficar atento. Vamos conversar ao vivo com o Dr. Pietro Lima, o cardiologista, que vai dar dicas da importância, do antes e do depois dessa prática. Doutor, obrigado pela presença, boa tarde. Boa tarde, Jorge, tudo bem? Exatamente. A gente sabe que, primeira coisa, para o nosso colega começar a correr, ele tem primeiro ter uma frequência de caminhadas, né, Jorge? E aí a pessoa começa devagarzinho melhorando, aí aprende a correr 2 km, 3 km e depois sim vai estar apto a correr 5 e 10 km, como é a corrida da tribuna. Então, é muito importante que ele saiba o condicionamento cardíaco dele, as medicações, como estão regulares ou não regulares. Ele precisa até muitas vezes estar preparado para a corrida. Então, 2 dias antes, se for correr 5 km, dá uma caminhadinha, uma corridinha degenerativa de 20, 30 minutos. Se for fazer 10 km, uma 30, 40 minutos regenerativa. Se alimentar mais de carboidrato, que a gente fala que o carbo loading, para encher o músculo de água, para que o músculo consiga se adaptar a uma corrida. Então existe todo um aparato bacana para que ele realmente não tenha câimbras dessa parte musculoesquelética, mas também não passe mal do coração. Agora, doutor, todo mundo pode correr? Como eu começo a correr se eu não estou correndo? Bom, Jorge, incrível pergunta, mas como é que eu vou saber se eu sei correr se eu não estou caminhando antes? Então, tudo é uma prática de desafiar-se devagar. Então, a gente vai cada vez mais. Se a minha vontade é correr, por exemplo, coloquei como um desafio correr 5 km, mas eu comecei a caminhar, então vou começar a caminhar 3 vezes por semana, 5 vezes por semana, trotes maiores, começar a correr agora 2, 3 km. Às vezes a gente consegue fazer período de corrida e período de caminhada durante o mesmo esforço. Então a gente vai testando o coração, preparando o coração, o componente cardiopulmonar, e aí sim a gente consegue aumentar o consumo de oxigênio pelos tecidos cardíacos, tecido miocárdico e dos músculos esqueléticos, e aí sim a gente consegue cada vez mais estar capacitado para a corrida maior. Agora, qual o risco, doutor, por exemplo, de uma pessoa que não corre frequentemente ou não tem essa preparação e vai, por exemplo, para uma corrida tão longa assim e se esforça um pouco mais? Quais são os riscos para essa pessoa? Bom, como o corpo não está preparado para o habitual, a gente não sabe se os vasos sanguíneos são preparados, então assim a pressão pode subir demais, o cansaço vai vir no extremo. Isso é muito importante, porque as pessoas vão começar uma corrida no ponto de se desafiar, uma competição. Se eu não estou preparado, eu vou me cansar muito mais rápido que o normal, então também o ponto de vista cardiopulmonar tem que estar bem mais adequado. Agora, joelho, coluna, quadril, os pés, o tênis certo, tudo é importante você ter uma ideia, porque se botar o tênis errado, também um tênis que machuca o seu pé, daqui a pouco está com bolha, então tudo precisa dar um preparo. Não adianta a gente chegar do nada e começar a correr, até porque muitas vezes 40, 50, 60 anos de idade, com hábitos ruins, como tabagismo, um excesso de álcool, na corrida pode vir coisa problemática aí. Agora, e sobre a alimentação, para quem vai correr Tribuna Ruas da cidade no domingo, e é cedo a corrida, como é que fica essa questão da alimentação? Olha, Jorge, aí depende se é 5 ou 10 quilômetros. Então, assim, se eu estou com um colega que vai correr 5 km e ele tem o hábito de correr 5 km já, mesmo em jejum ele vai bem. Não estou preocupado em relação a isso. Mas, por exemplo, vai correr 10 km. Bom, é importante que na refeição anterior da janta, ele já tenha habituado, por exemplo, um macarrão, alguma coisa com mais açúcar ali, carboidrato. Açúcar bom, tá, pessoal? Então, cuidado, que açúcar não é encher de bombom, bala, não é isso. Existe carboidrato complexo, então macarrão, arroz, batata, porque esses carboidratos vão deixar o músculo mais cheio de água e mais preparados para fazer com que esse músculo consiga a resistência durante o dia. Então, a corrida de 5 km, um carboidratozinho leve durante a noite, não precisa comer nada de manhã em jejum, mas um 10 km, às vezes levar um carbogel no bolso, até de manhã cedo, 1h30 antes, comer um pãozinho leve ali, nada com muita proteína, para não ficar queimando o estômago durante a própria corrida. Agora, comprei um tênis novo, quero usar na corrida. O que vai dar aí, hein? Vai dar errado. Tem que amaciar antes. É igual o carro. Acabei de comprar um carro, vou botar ele para correr? Não é assim que funciona. Então precisa amaciar o tênis antes. Muitas vezes é um tênis que você não... você olhou para o seu colega tem, vou comprar
preparar para correr amanhã. Você não sabe se é o mesmo tênis do colega que vai servir para você, tem a pisada pronada, a pisada supinada, você não sabe como é que funciona no seu pé. Então coloca o tênis antes, faz uma caminhadinha, 3, 4 caminhadinhas antes, uma corridinha antes com ele, vê se realmente ele não machuca seu pé, não dá bolha, vê se ele não te atrapalha em relação à corrida, em relação até muitas vezes joelho. Então ficou tudo legal, tá maciado o tênis, manda bala. Estão fazendo pergunta aqui pra gente, perguntando se pode usar, por exemplo, quem já faz isso com o uso frequente de pré-treino, né, que toma algo para malhar ou antes mesmo para correr, como é que é? Essa é uma péssima ideia, Jorge, péssima ideia. Todo suplemento pré-treino, ele aumenta a frequência cardíaca. É muito diferente quando eu aumento esse recurso ergogênico para um treino de força, por exemplo. No treino de força, não existe um desgaste em frequência cardíaca extrema durante o treino. É diferente quando a gente faz uma corrida. Por quê? O pré-treino, ele aumenta a frequência cardíaca, ele aumenta o consumo de oxigênio do coração e dos músculos. Se eu já começo a corrida com a frequência cardíaca mais alta, o que acontece? Eu vou cansar muito mais durante o esforço. Então, o pré-treino pré-aeróbico é uma péssima ideia. Dica final para quem vai correr, por exemplo, Tribuna Ruas da Cidade nesse domingo. Sem dúvida nenhuma. Alimente de forma saudável, né? Então cuidado com o excesso de comida antes da corrida, vai passar mal. Se tem pressão alta, diabetes, né? Tomar cuidado com os remédios, mesmo no dia da corrida, tomar os remédios direitinho. Se hidrate super bem, isotônicos são fundamentais, então mesmo no dia da corrida, no dia anterior, ou no dia da corrida, até no pós-corrida, a gente lembrar que quando a gente sua demais, a gente perde eletrólitos pela pele. Então, só água em si não hidrata o suficiente. E os isotônicos são muito importantes nesse momento. E, sem dúvida nenhuma, com um tênis seja adequado para essa corrida aí. Perfeito. Doutor Pietro, muito obrigado. Quer deixar a sua rede social aí, por favor? Isso, é @drpietrolima. Pode mandar mensagem lá direitinho. Se tiver alguma dúvida, conta com a gente. Valeu, doutor. Obrigado.